nosso canal YouTube, nesse Desejo em Cena de hoje, vamos abordar o filme com Demi Moore, né, A Substância, né, o dilema do envelhecimento e rejuvenescimento para a nossa época. Quem gosta de cinema, quem gosta de arte, venha para o nosso curso, A Psicanálise pela Arte, a Arte pela Psicanálise, que tem a sua primeira aula aí aberta, pública, gratuita, que foi produzido aqui pelo canal, e que está abertas as inscrições até dia 10 de dezembro aqui na aba do canal. Primeiro comentário, aba do canal, a arte pela psicanálise, a psicanálise pela arte. Vamos lá para A Substância. Então, o filme Substância, dirigido por Coralie Fargeatti, né, em 2004, um filme desse ano, tem no seu elenco Dennis Quaid, né, Margaret Qualley, e também a Demi Moore, né, uma escolha muito interessante de personagem, né, quando a gente pensa que Substância parece ser uma reatualização, uma reescrita de um tema muito clássico, que é o tema da divisão, né, dos dois personagens, tipo Jekyll and Hyde, do Robert Louis Stevenson, né? Só que agora essa divisão entre os dois personagens não se dá exatamente entre o bom e o mal, mas entre a velha e a jovem. A escolha da Demi Moore para esse papel me pareceu assim muito acertada, né? Porque ela nasce em 62, né? Casa-se com Bruce Willis em 87, Bruce Willis que era um herói absoluto, vamos dizer assim, para a minha geração, né? E em 90 ela faz um filme sobre a divisão subjetiva, que é Ghost, né? Ela está enamorada de um rapaz, o rapaz é morto e ele volta, né, na forma de um ghost, de um fantasma, e aí ela vive todo esse drama de estar apaixonada por alguém que já está num outro plano, está num outro mundo. Ela também, nessa época, né, contracenou em A Feel Good Man, é um outro filme sobre divisão subjetiva, numa época que você tinha basicamente Demi Moore e Sharon Stone como duas grandes divas do cinema. Sharon Stone nesse trabalho de 92, né, Instinto Fatal, né, também abordava a problemática, né, da divisão subjetiva aí entre uma mulher, vamos dizer assim, sedutora, né, e a devastação que ela pode causar para a vida de um homem. Demi Moore, em 93, fez um outro trabalho na mesma direção, que é Proposta Indecente. Ela é casada com um rapaz, assim, interiorano, e daí eles recebem uma proposta para, se não me engano, $1 milhão para ele, o milionário, sair com a Demi Moore, né? Ou seja, o que faço aqui? Estou dividida entre o amor que eu tenho, mas uma vida melhor se eu me entregar para esse milionário. E, bom, vão ver o filme, vocês vão ver como isso continua. Em Disclosure, a gente tem esse papel aí de novo de uma mulher, né, que é uma mulher muito poderosa e que assedia o Michael Douglas e coloca, né, em questão como lidar com a sua chefe quando ela é uma mulher e uma mulher assim assediadora. Bom, nesse filme, gente, eu vou propor aqui que a gente está às voltas com duas questões fundamentais, né? Uma diz respeito ao que é a nossa substância. E aí eu vou lembrar um pouco o que o Lacan dizia, né, nesse pequeno texto chamado O Sonho de Aristóteles, onde ele afirmava assim, olha, nós intuitivamente somos aristotélicos. A maneira como a gente se entende, a maneira como a gente pensa, né, a nossa versão intuitiva, ela é profundamente aristotélica, porque nós nos pensamos, né, enquanto substâncias, vocês vão ver aí, de maneira semelhante a como pensava o Aristóteles sobre o ser, né? O ser se diz em várias formas, o ser pode ser algo que pode ser separado, o ser é uno. Vamos ler o filme então com essa proposta, né? Como os diferentes entendimentos do que é substância, eles vão indo assim coordenando os movimentos maiores desse trabalho. Mas num segundo plano, assim mais simples de certa maneira,
É um filme sobre o nojo, é um filme sobre a aversão, é um filme sobre esse que dos 3 afetos fundamentais, né, em termos de regulação social, culpa, inveja e nojo, né? Ele é o menos discutido, mas talvez o sentimento incontornável para a gente entender certas coisas aí da nossa civilização contemporânea. Quando a gente pensa na culpa, ela, em geral, é um sentimento que carrega assim no outro, né? A culpa, ela vem do outro, ela vem do olhar do outro, ela vem da voz do outro. A culpa tem sempre um incriminador, que pode ser, assim, a própria pessoa, né? Mas é a própria pessoa sentindo sobre um olhar outro. Isso também acontece na inveja, ou melhor dizendo, isso também acontece na vergonha, né? Tanto na inveja como na vergonha, a gente vai ter essa relação assim. Né? Eu me envergonho. Né? Eu tenho aqui o outro presente, aquele a quem eu tenho inveja, aquele a quem eu posso ter vergonha, mas é na relação comigo mesmo que a vergonha opera, assim, a regulação, a repressão, no sentido, inclusive, repressão social. E o nojo? Né? O nojo, então, menos tematizado, a gente pode argumentar assim, que ele é aquela relação que a gente mantém com nós mesmos enquanto outros, né? Com nós mesmos enquanto, assim, os nossos resíduos. E, principalmente, os nossos resíduos de gozo. Então, os excrementos, né? Mas também a saliva, os líquidos, os restos, né, do corpo, os restos que caem, os restos, o cabelo, né? Tudo aquilo que vai ficando para trás. E vejam só, né? Essa é uma certa concepção que a gente tem aí, ideológica, né, mas muito presente sobre o envelhecimento. O que é o idoso, né? Principalmente para o jovem? Ele é o resto de uma vida. Ele é o que sobrou de uma vida. Ele é o resíduo de uma vida. De uma vida de trabalho, de uma vida de amores, de uma vida de sonhos, de uma vida que podia ter sido outra, mas que naquele momento final ela se resume a isso. Né? Então a gente tem esse sentido assim, né, de compreensão, de redução, de condensação, né, do que teríamos sido, do que seremos e do que sobrou. Né? Inclusive isso fala muito do lugar social, né, pelo menos no Ocidente, ou num certo Ocidente, em que a gente tem, muitos uma relação de aversão, outros de relativa vergonha, outros de medo, porque a velhice sinaliza o nosso futuro, mas fundamentalmente dessa aversão, né? E essa aversão que vai aparecer assim de ponta a ponta nos recortes que a gente vai fazer desse filme. Né? Então, a primeira ideia de que é um filme sobre então o etarismo e envelhecimento, ou seja, a gente é no fundo, o que sobra da gente, depois que o mundo fez o que fez. Segundo, é um filme sobre envelhecimento em mulheres, ou seja, levando em conta esse predicado, que é um predicado maior para muitas pessoas. Né? Quer dizer, envelhecer para uma mulher, na nossa cultura, é muito diferente de envelhecer enquanto um homem. Em terceiro lugar, né, é um filme sobre nossa divisão subjetiva. Estamos sempre entre o jovem e o velho, né? Entre o que fomos e o que seremos. Em quarto lugar, é um filme sobre quais são as predicações, né, que a gente enfrenta na vida. Bom e mal, jovem e velho, inteligente ou não tão inteligente, né? Aquilo que pode predicar, então, o ser ou a ousia ou a substância no sentido aristotélico. Bom, mas em quinto lugar, no final das contas, é um filme sobre nossa essência, né? Do que somos essencialmente compostos. Em último lugar, é um filme sobre o que sobra de nós depois de todas as transformações. Né? Então, sobre nós enquanto resto. Né? Enquanto resto é uma das qualidades, né? Um dos modos pelos quais o Lacan enfrentou esse problema, né?
do que há de objetivo no subjetivo, o que há de objeto no sujeito. E que ele denominou então de objeto A, que ele também chama de ousia, né, que ele também chama de, portanto, substância, para além de todas as transformações, né, ou a ousia como hipokêmeno. Bom, mas vamos lá para o filme, então quem não quer um spoiler, aqui já tem um comentário e um convite, né? Mas vamos para o filme que começa com essa Elizabeth Sparkle, né, que é uma atriz de fulgurante sucesso, mas que está já assim com 50 anos e patrocina um programa diário sobre fitness, dança e ginástica, e a gente imagina que é um programa que está lá no começo da manhã, feito para senhoras, né? E aparentemente o programa vai bem, mas ela percebe então, né, numa conversa no banheiro, que ela entra no banheiro dos homens, ou seja, ela começa a escutar as coisas desse outro ponto de vista, né, e percebe que ela vai ser demitida. Ela vai ser demitida porque, e aí diz, né, o Dennis Quaid, porque nesse negócio só até os 50, né? Só que a ironia da história, nesse ponto, é que Demi Moore está com 60 anos quando ela está gravando um filme onde ela representa o papel de uma mulher com 50, né? Ou seja, não é bem assim, né? Mas, nesses 40 primeiros minutos, a gente vê ela em contato, né, se dando conta que aconteceu, né? Que a queda aconteceu. Então ela está andando e ela vê um outdoor dela toda bonita, mas o outdoor deixa cair então o rosto, né? A parte do rosto cai para o chão e ela fica, vamos dizer assim, desacorçoada, impactada com aquilo, e ela tinha recém-descoberto, né, que o limite dela tinha sido dado ali no programa, e ela bate o carro, ela vai para o hospital. E daí no hospital aparece alguém que diz, olha, para o seu problema eu tenho uma solução, que é uma substância, né? Coloca no bolso dela. Quando ela está saindo, acontece uma coisa muito interessante. Ela encontra um amigo de escola, e um amigo de escola se maravilha com ela, diz que acompanhou a vida toda dela, que no fundo assim continua admirando ela muito, e convida ela para sair, né? E aquele momento faz parte desse instante de ver, né, em que ela está se descobrindo no olhar do outro envelhecida. E nesse caso, isso é mostrado pelo fato de que o Philip é um senhor, né, meio careca, né, ele tá velhinho, e quando ela percebe, né, a diferença dele para ela, isso só confirma que ela está indo mais assim pro lado de lá. Bom, é um filme, então, que muitos tematizaram, né, com essa expressão que é o male gaze, né, o olhar masculino, né, o olhar masculino que é capaz de destruir uma mulher e construir uma mulher e olhar para essa mulher como um pedaço de carne. Então a gente tem uma primeira cena, né, que é muito marcante sobre isso, onde ela está sendo então comunicada que, bom, não dá mais, você vai ser aposentado, não vai fazer mais o seu show. E o Dennis Quaid está comendo grotescamente camarão, né? E a câmera mostra ele assim, mordendo, ele esfregando o camarão no molho, o molho caindo pelo prato, e as cascas de camarão vão se acumulando, e a baba dela sai, e o olhar, vamos dizer assim, estúpido dele, quer dizer, é uma alegoria, né, do que está sendo feito ali com a mulher, com as mulheres, né? Estão sendo destruídas, devoradas, né, cruelmente por essa mandíbula, né, destruidora, por esse olhar, por essa relação de consumo, né, com a imagem de uma mulher. Isso já coloca para nós esse primeiro problema aristotélico, né, que é a definição de que uma substância ela se define por ser composta, né, um sínolo, né, entre matéria e forma. O que é feito de matéria e possui forma é a substância. Como causa
ou então a estátua. Duas figuras importantes, então, da substância. A causa e a estátua. A causa invisível e a estátua, a aparência. Né? A matéria e a forma. E essa disjunção que está em jogo ali na abertura dos trabalhos. Né? O que nós somos? Essa aparência, né? essa forma, que pode ser assim apreciada sensivelmente, ou existe uma espécie de matéria interior que permanece a mesma, né? Mas no fundo o interior também não é igual. Né? Então, como é que é Ilê, né? A matéria e a forma, elas andam juntas na definição do que é um jovem, do que é um idoso. Pergunta aí na abertura dos trabalhos. Se ela conseguisse manter a forma, né? Será que ela continuaria assim indefinidamente? É só a forma que se transforma, né? Transforma. A matéria não se transforma também? Né? Por quê? Porque intuitivamente o que aparece aí? A ideia de que a matéria é a substância. Não é, gente. Isso é um erro básico de leitura. Para o Aristóteles, a matéria não é a substância. Né? Se fosse aproximar, né, estaria mais perto do lado da forma do que do lado da matéria. Bom, mas aí a gente tem uma segunda cena, né, que é quando ela toma a substância, ela injeta a substância e ela fica sabendo das regras, né, de que ela vai compartilhar a vida dela com uma versão melhor de si mesma. E que existe aí um regulamento, ou pelo menos uma diretiva ética, né, de que é preciso buscar o balance. Né? Uma semana uma, outra semana outra. Né? E elas devem alternar esse modo de ser, né, para que as coisas funcionem bem para as duas. Né? Então, um fluido que uma acumula enquanto a outra está vivendo é usado para rejuvenescer e assim reciprocamente. O alimento para uma é depositado enquanto ela está recompondo o seu fluido, enquanto a outra vive. Parece um trato, né? Parece um trato que fala o quê? Da nossa divisão subjetiva, né? De como todos nós, enquanto sujeitos, estamos assim, divididos entre um que dorme e sonha, outro de vida de vigília, um que do inconsciente, outro da consciência, um desta cena, outro da André Schauplatz, da outra cena, um velho, outro moço, um que reflete o que gostaríamos de ser, outro o que somos, e assim por diante. Então é um filme que trata muito bem dessa duplicidade com uma ideia aristotélica, né? A virtude está no meio, né? A virtude está no balance, a virtude está em você compor a sua juventude com o seu envelhecimento. Bom, mas e para a nossa época? Como fazê-lo? Difícil. Né? Por quê? Porque o olhar do outro diz o que queremos, o que desejamos é a forma juvenil, né? É a forma bela, não é a forma sábia. Passa-se então como diz o Aristóteles, né? A substância parece significar, em primeiro lugar, aquilo que não se diz de um sujeito, mas do qual tudo é dito. Né? Ou seja, todos os predicados são ditos sobre esta pessoa. Né? Só que esta pessoa se duplicou. Né? Esta pessoa tem versões. Esta pessoa justamente é aquilo sobre o qual não se pode dizer. Olha que interessante. Né? Sobre o sujeito nessa acepção, a gente não pode predicá-lo, a gente não pode falá-lo, né? Dizê-lo, descrevê-lo como um conjunto, uma lista de qualidades ou de falta de qualidades. Né? E isso vai aparecer, então, né, na maneira como a Sue surge, né, brota das costas de Elizabeth, né, uma jovem representada pela Margaret Qualley, e que tem um detalhe interessante nesse ponto, né? Porque a gente poderia dizer o que vamos produzir aí é aquela mulher assim que seria o estereótipo padrão para o modelo de beleza hoje, não o modelo de beleza da Demi Moore. E então essa personagem Sue é uma personagem que não
que não entra com o seu corpo natural, vamos dizer assim, com o seu corpo integral. Ela usa próteses, né? Ela é composta, né, para ter as medidas exatas, né, que a gente poderia ter para aquela mulher desejável, né? De seios, de nádegas, de rosto, de tonalidade de pele, de cabelos, de olhos, né? E isso aparece ali, né? Quer dizer, naquela seleção que eles estão fazendo, já que o programa aposentou a Elizabeth, eles precisam de uma nova protagonista e eles vão obscenamente, de novo, male gaze, eles vão selecionando, né? Vão passando as mulheres, eles vão dizer, mas essa aqui, né? Os peitos deviam estar no lugar do nariz, né? Até que aparece a Sue e eles dizem, tá tudo no lugar, né? E ela é então aprovada. Ela acha que vai ser um problema, né? Que a cada 2 semanas ela tem que cuidar da mãe, mas não, tudo é tolerado, tudo é concedido àquela que vai então fazer essa trajetória espetacular de tirar o show, né, de um programa de ginástica pela manhã e colocá-lo no horário nobre e transformá-la numa espécie de heroína, de protagonista, né, de mulher símbolo e sexual daquela época. Substância primeira, né? Olha o que a gente pode encontrar, né? Aquela que tem tudo no lugar, mas mesmo assim a gente não consegue defini-la. Essa é uma das noções aí que o Aristóteles daria de substância. Do outro lado, o fracasso, né? O sucesso de Sue começa a se combinar com o fracasso de Elizabeth, que fica no seu tempo livre, no seu tempo de vida, se deparando com, assim, o que é uma vida construída como a dela, né? Então, um apartamento gigante, muito dinheiro, mas muita solidão. Televisão é sua grande companheira, não aparece nenhum amigo, nenhuma amiga, ela vive uma vida, bom, que no fundo foi consagrada a ser admirada, e tão somente, né? Daí que os problemas sejam tão crucialmente destruidores quando eles aparecem, como se ela não tivesse assim previsto, ela não tivesse colocado em questão que um dia aquilo ia cair, que um dia aquilo ia sua juventude, a sua beleza, a sua graciosidade, tudo isso seria assim abandonado, né? Seria deixado para trás. Aí a gente tem um problema que seria assim, o problema de um outro filme, que não é esse que a gente está vendo, né? Mas de um outro filme que seria um filme que exploraria um problema aí de filosofia da mente, né? Será que quando a gente divide, né, uma pessoa, ela tem uma consciência divisível também, né? Será que elas duas têm algum tipo de comunicação? Elas se conversam, mais além da conversa, vamos dizer assim, em presença de 2 pessoas? Ou Sue está para a Elizabeth assim como a filha está para a mãe, né? Consciências independentes, que reconhecem alguma semelhança entre si, mas que são realmente diferentes, né? E essa conversa entre as duas, infelizmente, é uma estrada não tomada, né? O filme não prossegue por aí, mas a gente fica com essa proposta na cabeça, quer dizer, como elas se relacionam, como elas vão viver essa dualidade. E a resposta do filme é que, no fundo, elas não vão viver, né? No fundo, elas vão manter uma relação de alienação, no sentido técnico, ou seja, de negação dessa outra versão de mim mesmo. E é curioso, porque a gente imaginaria que esse é o sacrifício que Elizabeth faz para poder usufruir um pouco mais da fama, da admiração, do desejo do outro e assim por diante. Ou seja, ela teria como plano gozar através da sua melhor versão. Mas em absoluto não é isso que acontece, porque a sua melhor versão é também extremamente gananciosa, vamos dizer assim, incapaz de manter um balance com ela, é incapaz de manter uma relação de, vamos dizer assim, concórdia
como só ia acontecer quando a gente pensa na nossa divisão subjetiva e que raramente encontra estados de pacificação. Em geral, estamos em briga com o nosso outro lado, com a nossa sombra, com a nossa consciência segunda, com aquilo que, bom, é a nossa outra face, né? Quer dizer, não é uma relação de conforto, como aparece aí no filme, é uma relação, vamos dizer assim, de conflito. E dentro dessa conflitiva, né, cada qual parece que vai explorando o seu próprio caminho. Sue vai fazendo uma carreira fulgurante, onde o quê? Onde ela repete a mesma trajetória de Elizabeth, né? Trajetória de esquecimento, de alienação, de entrega total para o trabalho, entrega total para essa sensação boa que ela tem no trabalho, a ponto de começar a esquecer de fazer a troca de semana em semana, né? E isso vai atrapalhando, isso vai, vamos dizer assim, produzindo assim, um mal-estar entre elas, né? Porque o que resta para Elizabeth? Em vez de sair por aí, em vez de aproveitar a vida, em vez, vamos dizer assim, de aproveitar a vida em dobro, né? E ela fica vendo televisão e depois descobre o livro, que foi o livro que ela ganha quando se aposenta, que é o livro de culinária, começa a cozinhar, começa a se permitir, assim, os prazeres, né, da culinária, da comida, que talvez tenham sido os prazeres que ela teve que renunciar para ter uma boa forma ao longo de toda a vida, né? Então, o que se deixou para trás? Ah, deixei para trás aquelas gordurinhas deliciosas. Então, ela vai e ajusta contas, né? Quer dizer, o cálculo do gozo não se estabelece, ela volta, né, para compensar aquilo tudo que ela tinha deixado para trás. Mas veja que grotesco, né? Então daí ela cozinha, né? E o filme mostra de forma assim obscena a relação dela com a salsicha, com o peru que ela estufa, que ela tira a sua essência interior, os pratos franceses muito bem cozidos, mas que terminam no mesmo efeito residual que a gente tinha na cena do camarão, em que o chefe se levanta, deixa ela sem resposta, né? Ela que pergunta assim, mas o que acaba aos 50? Como assim? Por que acaba aos 50? Ele se levanta e deixa ela diante daquele resíduo. É o mesmo estado residual que a gente vai encontrar em Elizabeth quando ela tenta ajustar as contas com esse gozo que tinha ficado em renúncia, em espera e retido. Ou seja, é uma ironia, né? O filme mostra como você não consegue comer tudo aquilo que você não tinha comido, né? Como essa restituição ela é tão obscena quanto o olhar que recai sobre ela como um objeto, né? Quer dizer, ela reproduz essa violência, ser tratada como um objeto na violência que ela estabelece ali com a alimentação. É nesse ponto que acontecem aí dois encontros muito importantes, né, no processo da Elizabeth. O primeiro é quando ela encontra um médico, né, que tinha passado a receita, né, da substância, e o médico pergunta para ela, Sue, a sua outra versão, sua melhor versão, já começou a comer você? Ou seja, você jovem já começou a comer você velha? Né? Você jovem já começou a destruir a possibilidade de ter um envelhecimento feliz, de saúde, de relações? E a pergunta fica no ar, né? Porque o médico aparentemente já sabe que a tentação da jovem vai ser romper o balance, né? Vai ser viver mais, né? Viver por mais tempo sem ter que trocar de lugar com a outra, né? Por quê? Porque a vida está intensa, porque a vida está pedindo isso, porque o trabalho exige, né? É uma alusão à nossa forma desenfreada, né, de trabalhar, né? O segundo encontro é quando ela vai sair para enfrentar, né, aquele encontro que tinha ficado pendente lá no começo com o Philip, né? E ela vai sair de casa, ela se apronta, mas ela se olha e ela não suporta a própria imagem
e daí ela olha a própria imagem na maçaneta e a maçaneta está deformando essa imagem, e daí ela começa a se sentir perseguida por essa imagem, e daí ela renuncia ao encontro, né, que poderia, no fundo, tirá-la aí da solidão. Encontro ao qual ela foi levada de uma maneira muito interessante, né, muito sutil aí no filme, que é quando ela encontra na rua o sujeito com quem Su está transando. E ela reconhece esse sujeito pelo capacete que ele tinha esquecido em casa. Ou seja, é o resíduo de gozo que agora marca essa relação de lembrança que a jovem Su exerce sobre a velha Su ou sobre Elizabeth. Ou seja, o que você está fazendo com seus desejos, o que você está fazendo com o seu erotismo, que relação de responsabilidade você tem aí com esses prazeres do corpo, prazeres, vamos dizer assim, não consumistas. E daí ela tenta sair com o Phillips, mas ela não consegue, né? Ela recua e volta a ser o quê? Uma espécie de duplo, né? Cuja vida está consagrada a essa relação especular com a Su, né? Com aquela que é a outra dentro de si, a jovem que um dia ela foi e que nesse caso é a jovem que ela se tornou. Estamos aí às voltas, né? Com essa ideia aristotélica de que existem duas substâncias, né? Substância primária e substância secundária. Bom, fartamente aqui representada no nosso filme. Durante o processo, então, de reconhecimento de que esse balance não tá bom, Elizabeth liga para a central, vamos dizer assim, e pede uma solução para isso. Por quê? Porque a Su está ficando mais e mais tempo viva, e com isso sobram efeitos de envelhecimento acelerado para ela, né? Então surge um dedo grotesco, um dedo que envelheceu muito. Por quê? Porque a outra viveu mais do que deveria. Em vez de ficar trocando, ela passa 2 semanas. Por quê? Porque ela diz para si mesma: eu tenho direito ao prazer, não só ao trabalho, né? E quando ela faz isso, que de certa forma é uma lição cruzada para a velha Elizabeth, isso começa a produzir efeitos que Elizabeth não quer, não gosta. Então ela também não quer e não gosta que a Su muda o quadro gigante, o quadro narcísico, né, de autoespelhamento que Elizabeth tem na parede da sala, né, que é quase que uma ironia. Uma vida consagrada à imagem de si. Daí ela põe a imagem da Su e ela, bom, vive isso como um gesto agressivo, né? As duas começam a brigar de lá para cá e de cá para lá, né? É aí que aparece então esse momento um pouco antes, em que Su constrói um anexo dentro do banheiro para esconder, né? Para reprimir, para colocar ali no armário secreto, né? No lugar do censurado, né? A sua versão envelhecida, né? Que é uma alegoria muito franca, né? Com o que a jovem está fazendo com a sua própria velhice, né? Colocando no quarto escuro, né? Maltratando, não pensando nisso, deixando, vamos dizer assim, exagerando na vida aqui para, de certa forma, causar prejuízos lá, né? Bom, e isso faz com que Elizabeth comece, então, a literalmente apodrecer, né? Ela vai ficando mais e mais deformada, ela vai ficando mais e mais envelhecida. Bom, e aí a gente tem o 5º ou 6º movimento do filme, que a gente pode chamar de a destruição final. Vimos aí, né, a introdução, né, que situa o debate, depois a gente viu a divisão subjetiva, né, a separação das duas. Daí a gente viu o fracasso de uma, o sucesso da outra. Daí a gente viu a tematização da violação do balanço. E agora o movimento final, no qual as duas, vamos dizer assim, vão se confrontar. E que é um movimento em que muitos que assistiram o filme, eu concordo com eles, dizem assim: olha, o roteirista, a direção, ela não conseguiu estar à altura do problema que ela levantou, né? Ou seja, um problema de alta dignidade aqui filosófica, né, psicanalítica, mas que se resolve com uma espécie assim de Tarantino que deu errado,
né? Quer dizer, o filme muda de gênero, né? Passa a ser uma espécie assim de violação, inclusive, da própria realidade diegética, né? Da realidade, vamos dizer assim, fílmica que ele tinha proposto, né? Isso vai acontecer quando vem, então, o grande festa de encerramento do Ano Novo, convidam a Sue para a sua apoteose, ela decide, assim, viver mais e, portanto, violar completamente o balanço entre as duas. A Elizabeth, então, sofre e se transforma numa espécie de monstro a partir disso, mas liga para a central e diz, agora eu quero interromper esse processo. Vem então uma substância terminal que ela começa a aplicar na Sue, mas esse é um momento assim, né, trágico. Ela diz, não posso matar isso em mim, não consigo me separar, né, desse objeto, né? Não consigo me separar disso que é a coisa mais preciosa, né? Olha lá, o objeto A, né? Isso que remanesce, que é meu resíduo, mas que ao mesmo tempo não serve para nada, está em excesso, me causa mal-estar, mas eu estou profundamente ligada nessa figura, né? Bom, ela não consegue, então, matar, né, a sua melhor versão. A sua melhor versão fora de controle, né? Vai para o dia da apresentação final, do grande show, e daí ela começa a pingar, né? O sangue começa a sair pelo nariz, os dentes começam a cair, ela começa a sofrer os efeitos de que o outro lado também não tá mais conseguindo equilibrar, porque o outro lado está morrendo, né? Então aí aparece esse momento em que ela vai tentar reavivar, né, a sua outra versão, e as duas aparecem. Então, a primeira vez que a gente vê, né, aquele confronto tão esperado, né, a luta das consciências, né, hegeliana. Agora o que vai acontecer? É o Capitão Kirk contra a sua antimatéria. Eles vão, quando eles se tocam, eles se destroem os dois. Isso é um velho tema, né, de ficção científica. É uma luta, mas nessa luta, né, a jovem então assassina, ou quase assassina, né, a Elizabeth. Ela vai em frente, ela faz ali uma solução, né, usando o que sobrou do fluido, reaproveitando o que não devia reaproveitar. Olha a ideia, né, do resto, né, aquele resto que você tem que jogar fora, né, tava lá na tampinha de plástico. Ela foi e recupera, injeta para tentar, né, consertar a situação, e daí acontece essa bela figuração, né, do Odradek, conforme chama o Kafka, né, que ela se transforma num monstro, né? Então tem a cara da Elizabeth para trás, os olhos, os dentes, a boca vai para um lado, um pouco como os mutantes do filme do Paul Verhoeven, né? O Mission Mars, né? E que mostra, né, o que acontece quando você quer realmente saber o que o Hippocamenon, né? Quer dizer, a última figura da substância aristotélica, né? O que sobrevive a todas as transformações? O que sobrevive é uma massa informe, né? Uma massa em que você percebe nela justamente a deformação, né? Uma coisa grotesca, e que assim, ela põe a imagem, né, da Elizabeth jovem, bonitona, mas a imagem numa folha de papel, assim, numa imagem, vamos dizer assim, bidimensional, né? Põe na frente do rosto, usa o vestido da Sue, vestido lindo, azul, de noite, né? E vai para essa cena, que é a cena mais ou menos típica, né? Que a gente vê no Iluminado, né? Do corredor de sangue, que a gente vê em Bebê Rena, né? Em que ela vai para o palco
e o que aparece no palco, né? Um pouco assim, é isso que vocês querem? Quer dizer, é a minha essência, é a minha... eu como objeto A, é isso que vocês querem? E bom, a partir dali, o filme se transforma num banho de sangue, né? Em que o sangue vai caindo sobre a plateia, vai jorrando sobre a plateia, um pouco como o Carrie a Estranha, só que de forma invertida, né? E ela vai se desmanchando, né? Até que volta para a cena inicial, né? Em que estão fazendo assim a Calçada da Fama para Elizabeth, e a Calçada da Fama, daí passa um turista e derruba um alimento, né? E daí ele tenta limpar, olha lá o resíduo, né? O nojo, caiu no chão, mas ele pega e põe de volta, né? Na embalagem de papel, passa assim um pano, mas fica o vermelho do molho, né? Em cima da estrela onde está escrito Elizabeth Sparkle, e essa massa, né, movente assim vai se deslocando como uma lesma, né, até chegar de novo em cima da estrela da Calçada da Fama, e então se dissolver, né, voltar, né, àquela versão residual do que ela um dia foi, mas agora já esquecida por todos. A gente tem aí um filme para a nossa época, né? É um filme falando sobre etariedade de forma ostensiva, é assim que a gente, vamos dizer assim, se consome imagens, se deixa consumir, é assim que a gente nega nosso próprio processo transformativo, é assim que a gente, imbalance, né? A gente não quer pensar nisso, a gente não quer negociar, a gente não quer viver a nossa vida que tem essa estrutura dupla, né? O jovem e o velho, se der sorte. E, bom, é assim que a gente se deixa explorar pela lógica do consumo, a lógica da capitalização de imagens, né? E da devoração, da destruição, principalmente das mulheres, e da mais-valia, vamos chamar assim, extraída das imagens, né? Que a gente usa para, vejam só, né? Eu não usei a expressão objetificar, né? Porque essa objetificação é por estrutura. O que ocorre aqui é a instrumentalização dessa objetificação por um semblante, né, de tipo ideológico e de tipo, vamos dizer assim, misógino. Então, gente, Pokémon é isso aí, né, o que permanece depois da transformação, né, o que permanece depois de todas as mudanças. É isso que permanece, essa gosma, essa coisa informe, né? É isso aí que é a nossa substância. Para mais fragmentos substanciais, substanciosos, substantivantes, substantivares, clique aqui no substantivo Aqueronta, o verbo. Por quê? Porque Aqueronta é também o deus do envelhecimento, né? Aqueronta é também o deus de para onde nós vamos. Não é bem um deus, é um herói, uma figura semi-mítica, né? É simplesmente um auxiliar dos deuses, né? Um ser de passagem, um ser entre, um ser sem substância própria, né? Como devem ser os psicanalistas. É isso aí, gente. Substância para mim, substância para ti, substância para todos nós. Sem falar que o filme está também dialogando com a cultura da substância, né? Injete uma substância, coma uma substância, toma uma substância, cultura, né, da drogadição, a cultura da medicalização excessiva, a cultura das injeções, né, que vão transformar a gente em super-heróis, super-aquerontas. Esses não existem, não creem. Tchau, tchau, bye, bye, nos vemos por aí.